Tem gente que trabalha muito, se esforça, tenta de tudo, e mesmo assim sente que a vida não anda. O dinheiro entra, mas desaparece. As oportunidades aparecem, mas nunca viram crescimento de verdade. E com o tempo, a pessoa começa a acreditar que nasceu para viver no limite, que prosperidade é para os outros, mas não para ela. Só que, na maioria das vezes, o problema não está fora. Não é azar, não é destino, e nem falta de capacidade. O verdadeiro bloqueio quase sempre começa em um lugar que muita gente ignora: a própria mente. E quando essa mente foi treinada para pensar na escassez, ela começa a rejeitar a prosperidade sem perceber. Mas o mais perigoso é que esse bloqueio não parece um bloqueio. Ele parece normal. Esse é o primeiro grande erro. Muita gente acredita que viver preocupada o tempo todo é responsabilidade. Acredita que pensar no pior evita decepções. Acredita que duvidar de tudo é proteção. Mas, na prática, esse padrão mental cria um estado constante de medo. E uma mente dominada pelo medo não constrói prosperidade. Ela só tenta sobreviver. Quando você vive pensando, vai dar errado, não é para mim, nunca sobra dinheiro, minha vida não sai do lugar, você começa a reforçar sem perceber uma identidade de escassez. E depois de repetir isso tantas vezes, essa escassez deixa de ser uma fase. Ela vira um modo de viver. Mas esse ainda não é o fundo do problema, porque existe uma crença silenciosa que destrói a prosperidade pela raiz. Muita gente foi ensinada, desde cedo, a ligar prosperidade com culpa. Como se querer crescer fosse arrogância, como se ganhar bem fosse egoísmo, como se desejar uma vida melhor fosse errado. E sem perceber, a pessoa começa a carregar conflitos internos. Ela diz que quer prosperar, mas no fundo sente que não merece. Ela diz que quer abundância, mas se incomoda quando vê alguém vencendo. Ela diz que quer crescer, mas se sabota quando começa a avançar. Porque existe uma parte dela que aprendeu a acreditar que sofrer é mais seguro do que prosperar. E enquanto essa crença não for quebrada, a mente sempre vai puxar a vida de volta para o padrão antigo. E por isso, muita gente melhora por um tempo, mas depois perde tudo de novo. Talvez você já tenha vivido isso. Uma fase boa chega, o dinheiro melhora, a autoestima sobe e as coisas parecem finalmente entrar no eixo. Mas pouco depois, tudo desanda. Surge um gasto inesperado, uma decisão errada, um desânimo estranho, uma sequência de atitudes que empurra você para trás de novo. Isso acontece porque muitas pessoas não têm apenas um problema financeiro. Têm um teto mental, um limite invisível que a mente aceita como seguro. Quando a vida começa a subir além desse limite, a autossabotagem entra em cena para trazer tudo de volta ao nível antigo. E o pior é que quase ninguém percebe isso acontecendo. Mas existe um sinal muito claro de que sua mente está operando nesse modo de autossabotagem. Esse sinal aparece na sua reação diante da prosperidade. Quando você vê alguém crescendo, qual é o seu primeiro pensamento? Inspiração ou incômodo? Quando surge uma oportunidade, você sente entusiasmo? Ou pensa que deve haver algo errado? Quando pensa em ganhar mais, sua mente cria possibilidades? Ou só cria medo, culpa e dúvida? Essas respostas mostram muito mais sobre sua realidade do que você imagina. Porque a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando sua mente para de rejeitar a chance de viver melhor. Enquanto prosperar parecer perigoso, pesado, difícil ou distante, suas escolhas continuarão travando a sua evolução. E é exatamente aqui
que quase todo mundo comete um erro fatal. O erro fatal é tentar mudar de vida sem mudar a identidade. A pessoa quer resultados novos, mas continua falando como alguém derrotado. Quer abundância, mas mantém hábitos de escassez. Quer prosperar, mas passa o dia alimentando pensamentos que enfraquecem a mente. Não existe transformação real quando a identidade continua presa ao padrão antigo. Se por dentro você ainda se enxerga como alguém travado, sem valor, sem sorte, por fora, a sua vida vai continuar obedecendo essa programação. É por isso que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é alinhamento. É quando pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção. E quando esse alinhamento não existe, até a oportunidade certa pode passar sem ser reconhecida. Muita gente diz que quer uma vida melhor, mas quando a chance aparece, trava. Porque oportunidade também assusta. Crescer assusta. Mudar assusta. Sair do padrão conhecido assusta. E se a mente estiver acostumada ao caos, à limitação e ao pouco, ela vai preferir o sofrimento conhecido à prosperidade desconhecida. Esse é um dos bloqueios mais profundos que existem. A pessoa não foge apenas da dor. Muitas vezes, ela também foge da própria cura. Porque crescer exige abandonar a versão antiga de si mesmo. E isso dói. Só que continuar igual dói muito mais. A boa notícia é que esse padrão pode ser quebrado. Mas a mudança começa de um jeito que quase ninguém espera. A mudança não começa no bolso, não começa no banco, não começa no mundo externo. Ela começa quando você decide vigiar a mente que está comandando a sua vida. Prosperidade não chega para quem só deseja. Ela começa a chegar para quem se reposiciona, para quem para de alimentar a escassez, para quem identifica crenças antigas, para quem corta pensamentos de autossabotagem, para quem começa a construir uma nova identidade, uma identidade mais forte, mais consciente, mais preparada para receber e sustentar uma vida melhor. Se a sua prosperidade não chega, talvez a pergunta certa seja: o que dentro de mim ainda bloqueia aquilo que eu digo que quero viver? Porque quando a mente muda, a direção da vida muda junto. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Quando você faz isso, ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam fortalecer a mente, romper bloqueios e construir uma vida mais próspera. Seu apoio é muito importante para o crescimento do Mente Próspera.